Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero cumprimentar você e toda a sua família nessa quinta-feira, dia 17 de dezembro, o último mês desse ano de 2020. É uma grande alegria poder estarmos juntos nesse momento devocional, nesse culto doméstico com a sua família. Gostaria de lhe convidar a lermos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, que nos diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra e que ela sirva agora para a nossa meditação, no nome do Senhor Jesus. Amém. Dando sequência aos atributos incomunicáveis de Deus, hoje eu quero destacar mais um desses atributos, que é a sua soberania. A soberania tem relação com aquilo que Deus faz de forma onde Ele controla todas as coisas de acordo com a sua soberana, livre e espontânea vontade. A soberania tem a ver com aquilo que Deus tem o controle sobre tudo, sobre os acontecimentos e todos os fatos que ocorrem em toda a história da humanidade. Na verdade, a soberania destaca que o governo de Deus está estabelecido sobre todas as coisas no universo, que Ele conduz e Ele intervém na história humana segundo esses propósitos que o próprio Deus estabeleceu na própria eternidade. Mas há um destaque interessante, e esse texto nos mostra essa realidade, que a soberania de Deus, ela não anula ou diminui a responsabilidade humana. Na verdade, nós temos duas verdades bíblicas aqui que são incontestáveis. A primeira é que Deus é soberano na plenitude dessa palavra, mas ao mesmo tempo, o homem é responsável por cada atitude e decisão que ele toma. Você observa nesse versículo 12 que acabamos de ler, quando Paulo vai destacar aqui a responsabilidade humana, quando ele vai dizer que agora nós devemos obedecer não só na ausência dele, mas também na presença. Mas ele diz algo bem interessante. Ele diz que agora deve ser desenvolvida a nossa salvação com temor e tremor. Observe então nessas palavras de Paulo, no versículo 12 aos Filipenses, que o desenvolvimento da salvação, ele está falando aqui no aspecto da santificação, é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós somos responsáveis em desenvolver a nossa salvação, ou seja, a santificação é uma via de mão dupla. Deus nos santifica, mas também nós devemos buscar uma vida de separação do pecado e de consagração a Deus e ao seu serviço. Mas no versículo 13, Paulo já vai enfatizar agora a soberania de Deus quando ele diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade. Então observe que nós temos duas verdades bíblicas que caminham de maneira paralela, e alguns chegam a dizer que um dia se encontrará na eternidade. Deus é soberano e o homem é responsável. Mas nessa noite eu quero deixar esse destaque. Creia que tudo está acontecendo segundo a vontade de Deus. Não existe coincidências, não existe atraso, não existe antecipação, não existe fatalidade, não existe acontecimentos aleatórios. Tudo está ocorrendo, embora que às vezes não entendamos isso,
e nem venhamos compreender claramente, Deus é soberano e Ele está conduzindo tudo a bom termo, segundo o seu querer e o seu propósito. Ao mesmo tempo, faça tudo aquilo que está ao seu alcance, com responsabilidade, com obediência, fidelidade e dedicação ao seu Deus. Deus nos abençoe nessa noite. Amém.